O ar estava impregnado com o delicioso aroma de uma torta de chocolate. Um perfume que evocava memórias calorosas e familiares. As velas piscavam suavemente, iluminando a sala de estar da casa que Sofia Rossi restaurou meticulosamente. Tijolo por tijolo, durante os últimos 5 anos. Cada canto, cada parede, carregava a marca de seu trabalho árduo e paixão. Aquela casa não era apenas um refúgio. Não era apenas um lugar para viver, era uma extensão de sua alma. Um reflexo de sua dedicação e dos sacrifícios que ela fizera para dar nova vida à propriedade que outrora fora o lar de sua avó. Era uma noite especial, seu 30º aniversário, e apesar da mistura de sentimentos de incerteza que tomavam conta dela, estava cercada pelas pessoas que mais amava, sua família. Amigos próximos. Aqueles que sempre a haviam apoiado. A mesa estava cheia de taças de vinho tilintando ao ritmo das risadas e conversas leves. As luzes quentes dançavam sobre o rosto de seus entes queridos enquanto seu irmão André erguia o copo em um brinde. Por Sofia, disse Andréa, com a voz clara e orgulhosa. Pela minha irmãzinha, que transformou esta casa em uma maravilha e que hoje celebra um novo capítulo em sua vida. Os aplausos explodiram ao redor da mesa. E Sofia, curada, sorriu com modéstia, tentando ocultar o nervosismo que sentia por ser o centro das atenções. Não era uma posição que lhe fosse confortável. Mas naquele momento, ao olhar ao redor, cercada por pessoas que a amavam, sentiu uma felicidade profunda e genuína. Então, a voz de sua mãe quebrou a atmosfera alegre. Querida, disse ela, levantando-se lentamente de seu assento com um sorriso que, apesar de seu tom caloroso, parecia carregar certa incerteza. Antes de você apagar as velas, temos uma surpresa para você. Sofia se virou para sua mãe. Curiosa. O que poderia ser? Talvez um presente especial, algo que ela não esperava. Mas quando seu pai também se levantou de seu assento, com uma carta na mão, o ambiente ficou um pouco desconfortável. A carta, envolta com um elegante laço prateado, parecia formal demais para uma simples felicitação de aniversário. Pai, o que é isso? Perguntou Sofia. O pulso acelerado pela emoção misturada com um crescente temor. Sua mãe, com uma expressão nervosa, estendeu-lhe a carta. Abra, querida, insistiu. Sofia, com os dedos trêmulos, desfez o laço e retirou o documento que estava dentro. Ao ler, o ar lhe escapou dos pulmões. Sua visão ficou turva e as palavras pareciam se embaralhar em uma teia incompreensível. O documento tremia em suas mãos. O suor se acumulava em sua testa. O que significava tudo aquilo? O que é isso? Sussurrou. Sua voz quebrada, incapaz de processar a magnitude do que estava lendo. Ninguém olhava diretamente para ela. Seu pai, evitando seu olhar, suspirou pesadamente. Sua mãe, desconfortável, se mexeu na cadeira, incapaz de encontrar as palavras certas. Naquele instante, as luzes da casa pareciam se atenuar. E Sofia sentiu um peso em seu peito. Como se tudo o que ela havia construído estivesse desmoronando diante de seus olhos. Helena, sua prima, que até então havia observado em silêncio, sorriu de uma maneira que Sofia nunca antes tinha visto. Um sorriso de pura satisfação. Não é nada pessoal, Sofia, disse com uma voz suave e calculista. Este lugar nunca foi realmente seu. Sofia piscou, confusa. O que você está dizendo? Seu nome nunca esteve nos papéis de propriedade. Continuou Helena com calma, cruzando os braços. O contrato ainda está em nome do seu pai. Você nunca foi a proprietária legal. O mundo de Sofia deu uma reviravolta. Como? Como era possível? Como podia ser que, depois de tantos anos de trabalho, sacrifício e amor investidos naquela casa, a propriedade não fosse sua? Sentia que o ar estava se esgotando. Que sua respiração parava. Não, não pode ser. Balbuciou. Isso não pode estar acontecendo. Seu pai, que não havia dito nada até aquele momento, finalmente quebrou o silêncio. Sofia, houve algumas preocupações sobre sua capacidade de lidar com a propriedade. Preocupações sérias. Preocupações, repetiu ela, com a voz cheia de incredulidade. Preocupações com o quê? Com a minha capacidade de restaurar uma casa que agora está melhor do que nunca. Helena se inclinou para frente. Com uma expressão tranquila, quase zombeteira. Recebemos queixas. Queixas dos vizinhos. E depois há a situação financeira. A situação financeira. Sofia repetiu, sua mente em branco. O que estavam dizendo? Que situação financeira? Eu não tenho problemas econômicos. O que sua mãe quer dizer? Interveio seu pai. É que esta casa se tornou um fardo. A venda é a melhor opção. E Helena nos aconselhou que é o momento certo para fazer isso. Sofia não podia acreditar no que estava ouvindo. O quê? Vender? Estão dizendo que querem vender minha casa. Sua mãe, vendo a explosão de emoções da filha, se levantou rapidamente. Sofia, por favor, calma. É o melhor. O melhor para todos. A casa está velha. É cara para manter. Helena tem razão.
Sofia sentiu como se todo o seu mundo tivesse desabado naquele instante. A casa, sua vida, tudo o que ela havia construído com tanto esforço, estava prestes a perder tudo. Em sua mente, a tempestade se desatou. De repente, levantou-se de seu assento, batendo a mesa com força, fazendo os pratos tremerem. Vocês estão brincando, né? Estão brincando com a minha vida. O silêncio se tornou pesado na sala. Andrea, seu irmão, levantou-se de sua cadeira, seu rosto refletindo tanto confusão quanto preocupação. Mas por quê? Por que agora? Por que hoje? Perguntou, olhando para seus pais com uma mistura de desespero. É por dinheiro, disse Helena com voz suave. Isso faz sentido, Sofia. O mercado está mudando. Vender agora é o melhor para todos. Não, sussurrou Sofia, olhando para Helena com raiva nos olhos. Isso não faz sentido. Porque nunca me disseram. Porque não me deixaram tomar minhas próprias decisões. Helena a olhou com desprezo. Porque você não sabia o que era melhor. E agora já não importa. A venda está selada. Sofia, incapaz de processar o que estava acontecendo, saiu de casa, deixando para trás sua família, que permanecia em silêncio, imersa na vergonha. Não conseguia acreditar. Sentou-se em seu carro e ligou o motor, dirigindo sem rumo, com as lágrimas embaçando sua visão. Sua mente cheia de perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, a luz cinza envolvia o dia. O céu parecia carregar o mesmo peso que Sofia sentia no peito. Não havia dormido a noite toda. Passou horas sentada na beira da cama com a carta nas mãos, lendo-a repetidamente, buscando alguma linha que lhe desse esperança. Uma explicação alternativa, um erro, mas não havia. O silêncio da casa, sua casa, agora era mais ameaçador do que reconfortante. Aquela estrutura que antes lhe parecia sólida e acolhedora agora se erguia como uma sombra sobre sua alma. Cada tijolo que ela colocara com tanto esmero, cada parede que pintara, cada canto decorado com amor, lhe devolvia uma dor de traição. Estavam a expulsando. E pior ainda, sua própria família estava por trás disso. Sofia vestiu-se rapidamente. A raiva pulsava em suas têmporas. Precisava de respostas. Precisava saber porquê. Desceu as escadas, com os punhos cerrados. Encontrou sua mãe na cozinha, mexendo o café em uma xícara com um olhar perdido. Mãe, disse Sofia com a voz tensa, precisamos conversar. Agora. Sua mãe levantou a cabeça. Assustada. O gesto culpado em seu rosto dizia tudo. Sofia, não é um bom momento. É o único momento, insistiu ela, fixando os olhos nos de sua mãe. Quero a verdade. Toda a verdade. Porque estão vendendo essa casa. A mulher suspirou e deixou a colher com um leve clem sobre o pires. Sofia, a casa é demais para nós. Está cara de manter. E agora, com o mercado tão favorável? Helena nos explicou que seria o melhor para todos. Sofia apertou os dentes. Esse nome. Novamente Helena. Desde quando Helena tem voz nas decisões dessa família? Perguntou. Com o tom gelado. Ela, entende de negócios, respondeu a mãe. Sem levantar o olhar, nos explicou que é uma grande oportunidade. Que, se não fizermos isso agora, poderíamos nos arrepender. Sofia se virou e saiu sem dizer uma palavra. O som da porta se fechando com um estrondo deixou sua mãe tremendo na cozinha. 10 minutos depois, Sofia estava no apartamento de seu irmão Andrea. Encontrou-o de calças de moletom, servindo-se de um copo d'água. Você sabia de algo disso? Disparou. Sem rodeios. Andrea olhou, surpreso, com o copo na mão. Do que você está falando? Da expulsão. Da venda da casa. De tudo isso. Andrea deixou o copo sobre a bancada e seu rosto se fechou. Eu soube ontem. Juro que fiquei tão chocado quanto você. Não entendo nada. Sophie, mamãe e papai me disseram que já estava tudo decidido. Que Helena convenceu eles. Convencido de quê? De me jogar para fora, gritou Sofia. Incapaz de conter a raiva, eu entreguei minha vida a essa casa. 5 anos. Cada euro que ganhei, cada hora livre, tudo eu coloquei lá. Andrea baixou o olhar, visivelmente abalado. Há uns dias, ouvi Helena conversando ao telefone. Ela mencionou algo sobre desenvolvimento imobiliário. No começo, achei que fosse por causa do trabalho dela. A mesma história de sempre. Mas depois, ela disse algo sobre que tudo sairia conforme o plano, e que a casa dos Rossi seria o próximo passo. Sofia sentiu um arrepio. Com quem ela estava falando? Com Marco. Marco de Santis? Perguntou, horrorizada. Andrea assentiu com gravidade. Sim, o noivo dela. Ele trabalha naquela empresa de construção. A família dele possui a de Santis Construzioni. O coração de Sofia parou por um segundo. Você está me dizendo que eles estão planejando demolir a casa? Andrea respirou fundo. Assentiu. Eu acho que sim. Eles compram casas antigas, derrubam e constroem blocos de apartamentos de luxo. Já fizeram isso em várias áreas da cidade. Lembra da casa dos Bellini? O mesmo esquema. Sofia desabou na cadeira.
Tudo fazia sentido agora. A mudança repentina na atitude de Helena. As supostas queixas dos vizinhos. A rapidez com que decidiram vender. Tudo fazia parte de um plano cuidadosamente orquestrado. Eu preciso descobrir mais, murmurou. Sofia, disse Andrea, segurando o braço dela. Tenha cuidado. Se Helena manipulou mamãe e papai, isso significa que ela tem controle sobre outras coisas. Não sabemos do que ela é capaz. Mas Sofia já não tinha medo. Ela tinha uma missão: desmascarar a verdade. Passou o resto do dia investigando. Leu artigos de imprensa. Rastreou o histórico da empresa de Santis, descobrindo que eles haviam adquirido várias propriedades em bairros históricos. As promessas de restauração sempre terminavam em demolição. E havia um padrão: todos os casos começavam com denúncias de vizinhos e problemas estruturais que justificavam a necessidade de vender. Sofia sabia que precisava de provas. E sabia exatamente quem poderia ajudá-la. Foi até o departamento de urbanismo da prefeitura. Lá, trabalhava Júlia, sua amiga de infância, agora técnica em planejamento urbano. Sofia, que surpresa, disse Júlia, sorrindo. Tudo bem. Não exatamente, suspirou. Preciso da sua ajuda. É urgente. Júlia assentiu e a conduziu até sua mesa. Quero saber se existe algum projeto de desenvolvimento registrado que a AFET é a minha casa. A da Via da Etigli. Número 15. Júlia digitou rapidamente. Pouco depois, seu rosto ficou sério. Aqui tem algo, disse baixinho. 3 propostas de desenvolvimento foram registradas nos últimos 6 meses. Todas na sua rua. Sofia conteve a respiração. Quem as apresentou? Daci, de Santis Construzioni, leu Júlia. O golpe foi brutal, mas Júlia não tinha terminado. Veja isso, adicionou, apontando para a tela. As datas. Sofia se inclinou. O primeiro documento estava datado 2 meses antes de ela receber o aviso de despejo. O plano havia começado muito antes de ela sequer desconfiar. E o pior, os documentos estavam assinados por seus pais. Sofia saiu do prédio com o vento gelado batendo em seu rosto. Mas ela não sentia. Ela tinha as provas. A confirmação. Helena e Marco haviam planejado tudo desde o começo. Manipularam seus pais. Falsificaram informações. Criaram uma rede de mentiras com um único objetivo: tomar posse da casa. E agora, ela iria detê-los. A tarde começava a cair enquanto Sofia caminhava com passo firme pelas ruas molhadas. Os documentos impressos por Júlia ainda tremendo em suas mãos. O céu se tingia de cinza escuro. Como se pressentisse a tempestade que se aproximava. Mas a tempestade já havia começado dentro dela. Agora ela tinha as provas de que precisava, as permissões registradas em nome da de Santis Construzioni. As datas que mostravam que a operação havia começado meses antes. E o mais doloroso de tudo, as assinaturas de seus próprios pais. Colocadas sobre papéis carregados de traição. Mas não era suficiente. Ela precisava parar a demolição. Precisava provar que tudo era ilegal. Voltou para a casa de Andrea. Seus passos ecoando no chão como tambores de guerra. Quando entrou, ele estava sentado em frente ao seu laptop, verificando e-mails. Ao vê-la, ele se levantou imediatamente. Você tem? Perguntou Andrea, ansioso. Sofia jogou os papéis sobre a mesa. Sim, aqui estão. Permissões assinadas. Datas anteriores ao meu aviso de despejo. Helena e Marco planejaram tudo. Andrea folheou os documentos, suas sobrancelhas franzindo-se cada vez mais. Filhos da, murmurou, apertando o papel com raiva. Não acredito que mamãe e papai assinaram isso. Eles não sabiam o que estavam assinando. Helena os manipulou. Mentiu para eles. Deu documentos falsificados, respondeu Sofia, sentando-se com os olhos ardendo. Precisamos de mais. Precisamos de algo que prove que todo esse processo foi feito à margem da lei. Se conseguirmos isso, podemos parar a venda. Andrea pensou por alguns segundos. E se as permissões registradas também forem falsas? E se mentiram para as autoridades para obter acento circunflexo-las? Sofia mordeu o lábio. Júlia me disse que há uma possibilidade. Alguns documentos não estão bem arquivados. Eles podem ter falsificado as assinaturas. Precisamos de alguém que possa acessar o sistema da prefeitura e comparar as versões. Andrea levantou uma sobrancelha. E você conhece alguém? Sofia assentiu lentamente. Sim, Dario, um antigo colega da universidade. Agora trabalha no departamento técnico. Sempre foi obcecado com a burocracia. Ela pegou o telefone. Hesitou por um instante e então discou o número. Dario, é Sofia Rossi. Preciso de um grande favor. E urgente. Meia hora depois, estavam sentados em um canto afastado de um bar discreto no centro. Dario, com cabelo bagunçado e óculos levemente tortos, trouxe seu laptop e uma expressão preocupada. Explique-me novamente, pediu enquanto abria seu equipamento. Você acha que falsificaram permissões municipais? Eu não acho, disse Sofia. Tenho certeza. Dario digitou rápido. Acessou as bases de dados do município. Digitou o endereço da casa.
Aqui estão os documentos apresentados, murmurou. Permissão de demolição, licenças de obra, relatórios de inspeção técnica. Sofia se inclinou. Dario franziu a testa. Algo não bate. Veja isso. Ampliou a tela. O número de registro do arquiteto responsável não bate com os registros do Conselho de Arquitetos. Andrea apertou os olhos. Então isso, disse Dario. Apontando para a tela, é falso. Esse arquiteto não autorizou nada. Alguém usou o nome dele. Mas a assinatura digital não corresponde. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tem mais? Sim, confirmou Dario. As queixas dos vizinhos que serviram como justificativa para declarar a casa como problemática. Não existem na base de dados oficial. Não há nenhuma queixa formalmente registrada. Andrea soltou uma risada seca. Eles montaram uma operação inteira baseada em mentiras. Sofia fechou os olhos. Seu coração batia forte. Dario, você pode imprimir tudo isso. E um relatório que certifique que os dados não correspondem aos registros reais. Dario assentiu. Eu te entrego isso ainda hoje. Mas cuidado, Sofia, isso não é um jogo. Se eles falsificaram documentos oficiais, também podem ter corrompido alguém por dentro. E podem tentar te intimidar. Sofia assentiu lentamente. Já começaram a fazer isso. Naquela noite, enquanto jantavam na cozinha de Andrea, o telefone de Sofia vibrou. Número desconhecido. Mensagem curta. Pare de cavar, ou vai se arrepender. O estômago dela se contraiu. Mostrou a mensagem para Andrea. Viu, já sabem. Andrea franziu a testa. Pegou o telefone e respondeu. Não tenho intenção de parar. Segundos depois, outra mensagem. Você está brincando com fogo. Pode perder mais do que uma casa. Sofia ficou olhando para a tela. Isso não é mais uma disputa por uma propriedade. Isso é uma guerra. Andrea assentiu. E precisamos de aliados. E proteção. Na manhã seguinte, eles se dirigiram à delegacia. Apresentaram uma denúncia formal por ameaças e vandalismo. Mas a oficial de polícia os olhou com ceticismo. Sem provas claras, sem testemunhas ou câmaras, não podemos abrir uma investigação formal. Podemos registrar a ocorrência. Mas, e se eu trouxer uma confissão? Perguntou Sofia. A oficial levantou uma sobrancelha. Isso seria diferente. Naquela mesma tarde, enquanto tomavam um café amargo na casa de Andrea, Sofia teve uma ideia. Olhou para o irmão. Decidida. Eu vou conseguir. Uma confissão. Da Helena. Como? O jantar de noivado. Ela estará relaxada, cercada de pessoas que a admiram. Se provocarmos bem, ela pode dizer algo comprometedor. E nós gravamos. Andrea piscou. Isso é arriscado. Mais arriscado é perder a casa para sempre. Horas depois, Dario entregou-lhes uma pasta com todos os documentos falsificados e um relatório técnico detalhado. Ele também lhes emprestou uma pequena gravadora oculta. Sofia a escondeu sob o casaco. Tudo estava pronto. A caçada por provas havia terminado. Agora era a vez da verdade. E desta vez, Helena não teria onde se esconder. O céu tingiu-se de um vermelho pálido enquanto o sol se desvanecia no horizonte. Sofia estava diante do espelho, abotoando o último botão da blusa. Respirou fundo. Seu reflexo devolvia-lhe um olhar sereno. Mas em seu peito batia um tambor de guerra. Aquela noite não se tratava apenas de participar de uma celebração. Era uma emboscada cuidadosamente planejada. A gravadora estava oculta no forro do casaco. Ligada. O relatório de Dario. Os permissões falsificados. As assinaturas adulteradas, tudo estava em uma elegante pasta de couro que ela escondia entre papéis inofensivos. Andrea, impecável com uma camisa azul marinho, a aguardava ao lado do carro. Pronta? Perguntou. Mais do que nunca, respondeu ela, fechando a porta atrás de si. O restaurante estava decorado com um gosto ostentoso. Luzes douradas pendiam do teto. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas impecáveis. Copos alinhados como soldados em formação. E uma fonte central espalhava o perfume delicado de rosas e vinho. Tudo exalava perfeição, ou, melhor dizendo, a aparência de perfeição. Helena, vestida com um sofisticado traje branco, cumprimentava os convidados com um sorriso radiante. Marco, ao seu lado, conversava com dois homens de terno que sem dúvida eram investidores. Quando Sofia entrou no salão com Andrea, notou imediatamente como os olhos da prima se fixaram nela. Um leve tremor nos lábios a entregou. Helena sabia que ela não estava ali apenas para brindar. Mas sorriu. Fingiu. Sofia, exclamou, abrindo os braços. Que surpresa! Achei que você não viria. Sofia sorriu calmamente. Não perderia isso por nada neste mundo. Se cumprimentaram com 2 beijos. Frios, falsos, letais. Durante 1 hora. Tudo transcorreu entre risadas, brindes e discursos superficiais. Sofia conversou com alguns familiares. Observou os movimentos de Helena. Esperou o momento exato. Andrea fez um pequeno sinal. Era a hora. Sofia se levantou.
Posso dizer algumas palavras? As conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para ela. Helena inclinou a cabeça com um sorriso cortês. Marco pareceu-se tensionar ligeiramente. Adiante, disse Helena. Claro. Sofia levantou sua taça. Brindo por você, Helena, pela sua inteligência, seu carisma, e sua habilidade de conseguir tudo o que quer. Risos suaves. Alguns aplausos. Mas tenho uma pergunta, continuou, baixando a taça. Até que ponto você está disposta a ir para alcançar seus objetivos? O murmúrio na sala cessou. Helena apertou os olhos. Não entendo o que você quer dizer. Sofia. Deixe-me ajudar, respondeu ela, tirando lentamente a pasta de couro. Aqui estão documentos que mostram que sua empresa, De Santis Construzioni, falsificou permissões de demolição, que você apresentou queixas inventadas contra a minha propriedade, que manipulou meus pais para que assinassem a venda da casa da família. Tudo para destruí-la e construir um bloco de apartamentos de luxo no seu lugar. Um silêncio gelado tomou conta do lugar. Marco piscou, confuso. O quê? Isso é verdade? Claro que não, interrompeu Helena com uma risada tensa. Isso é absurdo. Sofia está magoada. Ela está confundida. Tudo isso é uma interpretação distorcida. Sofia tirou seu telefone. Então, vamos ouvir isso. Ela apertou play. A voz gravada de Helena preencheu a sala. O contrato está assinado. A casa será demolida assim que aprovarem o projeto. Sofia não tem ideia. Seus pais caíram como moscas. Eu menti em cada documento. Quando terminarmos, aquele terreno vai valer milhões. Um gemido abafado escapou dos lábios de sua tia. O pai de Sofia se levantou, pálido como uma folha. Você mentiu? Murmurou. Helena deu um passo para trás. Isso está fora de contexto. Sofia levantou uma sobrancelha. E isso também. São uns idiotas sentimentais. Basta assustá-los com algumas queixas falsas e eles assinam tudo. Quando me casei com Marco, sabia que ele me serviria para fechar esse negócio. O restaurante inteiro ficou paralisado. Marco se afastou de Helena como se tivesse acabado de descobrir que estava abraçando uma víbora. Você usou o meu sobrenome para isso. Não é o que você pensa. Implorou ela. Eu fiz isso por nós. Não. Você fez isso por você. Marco olhou com nojo. Você é doente. E foi embora. Um a um, os convidados começaram a se levantar da mesa, murmurando entre si. Alguns lançavam olhares de desprezo puro. Helena, ainda no centro da cena, parecia cada vez mais pálida a cada segundo que passava. Como pode? Perguntou a mãe de Sofia com lágrimas nos olhos. Como pode fazer isso conosco? Era só uma casa velha, gritou Helena. Fora de si, não valia nada, só pó, memórias inúteis. Eu ofereci um futuro. Não, você nos roubou o passado, disse o pai de Sofia com a voz quebrada. E o presente, adicionou Sofia. Mas o futuro, já não te pertence. Helena abaixou a cabeça. Pela primeira vez. Derrotada. Sem máscaras. Sem desculpas. Naquela noite, a história da conspiração correu como pólvora. As redes sociais explodiram com vídeos do discurso de Sofia. Das gravações. Os jornais locais deram as seguintes manchetes. Escândalo no jantar de noivado, uma herança em jogo. Uma família traída. Marco cancelou o noivado. Os investidores abandonaram o projeto. E a empresa de Santis, temerosa de um escândalo ainda maior, retirou oficialmente o pedido de demolição. A casa dos Rossi estava salva. Mas além da pedra e do cimento, o que Sofia havia salvado naquela noite foi sua dignidade e a memória das gerações. Na manhã seguinte ao jantar, o bairro acordou com um burburinho constante, todos falavam sobre o escândalo. A história de Helena Rossi, a profissional brilhante com um sorriso perfeito e ambição desenfreada, havia desmoronado como um castelo de cartas no meio do brinde que deveria consagrar sua vitória. Em vez de flores, elogios e promessas matrimoniais, ela terminou a noite com gravações de voz, documentos falsificados e sua reputação em ruínas. Sofia acordou cedo, ainda com o sabor metálico da adrenalina na boca. Não sabia se havia realmente dormido. Olhou pela janela do seu quarto e sentiu, pela primeira vez em semanas, uma paz tímida entrando pelos raios do amanhecer. Andrea esperava na cozinha, com 2 xícaras de café. E agora? Perguntou ele, oferecendo uma. Agora, esperamos que tudo caia, respondeu Sofia, com uma voz mais serena do que esperava. Não precisaram esperar muito. Ao meio-dia, os títulos não deixavam dúvidas. Falsificação de documentos, manipulação e fraude, a queda de Helena Rossi. Projeto de Santis cancelado, a casa dos Rossi é salva graças à denúncia de uma herdeira corajosa. Exclusiva, as gravações que afundaram a futura esposa de Marco de Santis. As redes sociais replicavam o vídeo do jantar em looping. Milhares de comentários, alguns defendendo Sofia como um símbolo de integridade, outros destruindo Helena impiedosamente. Mas o golpe mais duro não veio das redes sociais nem dos títulos.
Veio da solidão. Naquela mesma tarde, Andrea ligou para Sofia. Você tem que vir. Ela está na porta de casa dos papai e da mamãe. Quem? Helena. Está chorando, implorando para ser ouvida. Sofia sentiu um nó no estômago. Se vestiu e saiu imediatamente. Quando chegou, Helena estava de pé diante do portão da casa dos tios. Com os olhos inchados, maquiagem borrada e as mãos trêmulas. Sua mãe a observava da entrada, com o rosto desfigurado pela decepção. O pai de Sofia permanecia firme ao lado da esposa. Por favor, dizia Helena com a voz embargada. Deixem-me explicar. Não era minha intenção que tudo saísse assim. Eu queria o melhor para todos. Não há nada a explicar, respondeu ele com frieza. Lemos tudo. Ouvimos tudo. Você não pode apagar o que fez. Sofia se aproximou lentamente. Helena a viu e, por um momento, sua expressão mudou de súplica para fúria. Você me arruinou, sibilou. Você arruinou a minha vida. Sofia cruzou os braços. Eu só revelei a verdade. Você mesma se arruinou com suas mentiras. Sempre foi a sentimental, gritou Helena. Apega-se a uma casa velha. A fotos empoeiradas e móveis quebrados. Eu estava tentando nos dar algo melhor. Não estava tentando nos dar nada, interrompeu Sofia. Calma, mas firme. Você queria encher seus próprios bolsos. E estava disposta a esmagar todos nós para conseguir isso. Até mesmo eu, sua própria família. A mãe de Sofia falou então, com a voz quebrada. Nós te demos tudo, Helena, nossa confiança, nosso carinho, e foi assim que nos pagou. Helena, pela primeira vez, não respondeu, baixou a cabeça. O silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Então, virou-se e se afastou, sem que ninguém tentasse impedi-la. Nos dias que se seguiram, a queda foi definitiva. Marco cortou todo contato. Seus pais anunciaram publicamente que se desvinculavam das operações de Helena. Os investidores cancelaram contratos. A empresa de Santis, temendo uma investigação maior, retirou seus projetos de demolição em outras áreas da cidade e lançou uma campanha de imagem para limpar seu nome. E Helena desapareceu do radar. Alguns disseram que ela havia se mudado para outra cidade. Outros, que havia retornado para a casa de seus pais no norte. O certo é que ninguém a viu novamente no bairro. Em contrapartida, a casa dos Rossi voltou a se encher de vozes e risadas. Os pais de Sofia, envergonhados, mas sinceros em seu arrependimento, se sentaram com ela e Andrea para conversar como família. Choraram, pediram desculpas, se abraçaram como não faziam há anos. Nós falhamos com você, disse sua mãe, entre lágrimas. E não há desculpas. Só, obrigada por não desistir. Obrigada por proteger o que todos achávamos perdido, adicionou seu pai. Esta casa nunca esteve tão viva como quando você a tocou com suas mãos. Algumas semanas depois, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era Léa de Santis, irmã de Marco. Sofia, quero que saiba que nem todos na minha família apoiavam o que Helena fez. Marco está muito envergonhado, mas também muito agradecido por você. Obrigada, Léa, de verdade. Queria te dizer mais uma coisa. A partir disso, a empresa está mudando sua estratégia. Em vez de derrubar casas antigas, vamos focar na preservação. Você nos fez entender o que significa uma casa com história. Sofia desligou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que sua luta tinha transcendido seus próprios muros. Os meses passaram. A primavera cobriu os jardins de glicínias e jasmins. Sofia começou a restaurar o sótão da casa. Lá, encontrou uma caixa esquecida, cheia de cartas antigas. Fotos de sua avó, esboços da casa quando foi construída pela primeira vez. Chorou, sorriu, prometeu a si mesma que tudo aquilo jamais seria esquecido. Decidiu abrir as portas de sua casa. Começou a organizar workshops de culinária tradicional, noites de cinema no jardim, encontros de vizinhança. Em pouco tempo, a casa dos Rossi voltou a ser o centro do bairro. Não apenas um lugar, mas um coração pulsante de memória e comunidade. Uma noite, enquanto compartilhava uma taça de vinho com Andrea e Júlia na varanda, ela confessou seu plano. Quero transformar esta casa em algo mais. Em um refúgio, em um espaço cultural, que conte nossa história e a de todos que um dia passaram por aqui. Andrea levantou sua taça. À casa, à nossa história, e a você, Sofia. Brindaram sob as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, não havia medo, não havia ameaças, apenas paz. E o futuro. Um futuro que, finalmente, lhes pertenciam.